Vamos lá, pessoal. Na última aula, nós falamos sobre o esmalte dentário. Hoje, nós vamos falar sobre a dentina e sobre a polpa dentária, ok? O complexo dentina-polpa. Diferentemente do esmalte, a dentina e a polpa não podem ser observadas no exame clínico se um dente e seu periodonto estiverem sadios, porque a parte que compõe as partes internas desse dente não ficam, na naturalidade, normalmente expostas na cavidade oral, exceto se tiver a presença de alguma patologia. Além disso, esses dois tecidos, a dentina e a polpa, em razão da origem biológica comum, da proximidade e da interdependência, formam um complexo, uma inter-relação dentina-polpa, ou dentino-pulpar também. Assim, esse capítulo vai discutir os dois tecidos de uma forma como se fosse uma unidade. Os profissionais da odontologia devem ter vasta compreensão da histologia desses tecidos também. E no passado, por serem mais profundos, eles eram comparados a uma caixa preta, entre aspas, que podia ser aberta somente durante o procedimento restaurador e, portanto, permanecer oculta o restante do tempo. Com a divisão das responsabilidades e dos cuidados preventivos para os pacientes, todos os profissionais da área odontológica devem ser capazes de reconhecer e entender sobre esses dois tecidos. Primeiramente, a dentina. A dentina madura ela é uma substância cristalina com uma dureza menor que a do esmalte, é formada em peso por 70% de matéria inorgânica ou mineralizada e 20% de matéria orgânica, e o restante 10% de água. Essa formação cristalina da dentina madura é constituída principalmente por cristais de hidroxiapatita, cuja fórmula química é cálcio 10, PO4, 6 e os hidroxila. Os cristais de hidroxiapatita da dentina são semelhantes àqueles que são encontrados em altos percentuais no esmalte e em baixos percentuais, tanto no cemento quanto no osso, tal como o osso alveolar. Além disso, os cristais presentes na dentina, ele assumem um formato de placas e são menores que aqueles presentes no esmalte. Na dentina também são encontradas pequenas concentrações de outros minerais, como carbono e flúor. Na coroa dentária, ela é revestida pelo esmalte e na raiz pelo cemento, e inclui em seu interior o tecido mais profundo que constitui a polpa do dente. Sendo assim, a dentina forma o arcabouço do dente e protege a polpa dentária. Em decorrência da translucidez do esmalte sobrejacente, a dentina ela confere um tom amarelado à coroa do dente. Se as camadas de esmalte e cemento se perdem, a dentina exposta tanto na coroa quanto na raiz, ela apresenta diferentes tonalidades, de um amarelo esbranquiçado a uma superfície de textura mais rugosa que a do esmalte. Além disso, a dentina é mais macia que o esmalte, o que permite, mesmo em estado rígido, ou seja, estado de saúde, a sua remoção imprópria por instrumentos manuais, ao contrário do esmalte, que já é mais duro. As diferenças nos níveis de mineralização das diversas partes de um dente podem ser observadas em radiografias. A dentina parece mais radiolúcida, ou seja, ela parece mais escura do que o esmalte, pois ela é menos densa, então ela é mais atravessada pelos raios-x. Porém, mais radiopaca, clara do que a polpa, que tem uma menor densidade dentro dos três tecidos. Considerações clínicas sobre a dentina. A atrição ou desgaste da superfície do dente pelo contato com o dente antagonista também pode ocorrer na dentina, ao contrário do que ocorre com o esmalte rígido. Essa atrição se dá de forma mais rápida na dentina exposta, em virtude do seu menor grau de mineralização. A dentina coronária pode ser exposta após a atrição do esmalte e também determinadas displasias deste mesmo tecido, ou seja, desordens na hora da formação desse tecido. Ela pode ainda ser exposta depois de traumas que desgastam ou lascam a margem incisal dos dentes anteriores, situação na qual o paciente questiona o profissional quanto à possibilidade de ter a margem incisal desses dentes restaurados com resina. A dentina da raiz pode ser exposta quando a delgada camada de cimento é perdida como resultado de uma recessão gengival, ou seja, a gengiva que baixa
como nessa imagem aqui, ó. Não foi o dente que saiu, foi a gengiva que diminuiu por conta do osso alveolar. Em que a crista gengival apresenta-se mais aquém do que deveria estar, como a figura 13.1. A dentina que se perde externamente não é a resposta de forma completa pela possível deposição de dentina secundária, que vai ocorrer no interior de um elemento dentário, ao longo da camada relacionada à polpa. Outra maneira pela qual a dentina possa ser exposta e perdida em seguida ocorre por meio da cárie dentária, doença que provoca a desmineralização devido à ação bacteriológica. A dentina sofre desmineralização quando o pH é menor que 6,8. E, por fim, durante o tratamento restaurador, o próprio preparo cavitário expõe e permite a remoção de dentina com cárie para prevenir a deterioração total desse dente. A dentina recém-exposta, por sua vez, é mais amarelada que o esmalte esbranquiçado. Quando permanece exposta por um período prolongado, pode adquirir uma coloração dos alimentos que entram em contato, ou mesmo do tabaco, tornando-se mais amarelada ou amarronzada, ou até mesmo preta. Como aqui nessas figuras, ó, a gente tem regiões que são enegrecidas e bem mais amareladas do que o esmalte dentário. A dentina absorve essas colorações por mais permeável ou porosa que o esmalte rígido. Essa condição existe em virtude do elevado teor dessa substância orgânica e presença dos túbulos dentinários, atuando como uma esponja que retém os produtos corantes dos alimentos, o que causa preocupação estética desses dentes anteriores para esses pacientes. Retirar dessas manchas extrínsecas por instrumental manual ou aparelhos que produzem jatos de bicarbonato profilático pode remover ainda mais a dentina. Assim, dispositivos ultrassônicos utilizados de forma correta não removem tecido duro, sendo a escolha adequada para esse tipo de limpeza. A hipersensibilidade dentinária, que é gerada pela exposição da dentina após essa instrumentação, como em superfície de raízes, pode ser diminuída com a utilização de substâncias mineralizadoras ou temporariamente reduzida pela anestesia local. Métodos de branqueamento dos dentes também podem ser realizados, tanto no consultório quanto em casa. Entretanto, o branqueamento caseiro deve ser supervisionado, pois pode provocar uma hipersensibilidade dentária. A posição da matriz da dentina. A dentinogênese, então, que é o processo de formação da pré-dentina, produz a matriz inicial da dentina durante o estágio de aposição desse desenvolvimento do dente. O momento exato em que ocorre esse estágio varia de acordo com o dente estudado. Vários fatores podem afetar a dentinogênese. A pré-dentina é o material inicial depositado pelos odontoblastos, que consiste em um produto mesenquimal composto por fibras colágenas que não são mineralizadas. Como os odontoblastos foram, primeiramente, células externas da papila dental, a dentina e a polpa apresentam a mesma origem embriológica, pois ambas derivam da papila dental, do germe do dente. Esses novos odontoblastos são induzidos pelos ameloblastos recém-formados a produzir as camadas de pré-dentina, que se sobrepõem a partir da junção amelodentinária, aquela linha que divide o esmalte e a dentina. Diferente das células da cartilagem, do osso e do cimento, os odontoblastos não são aprisionados pelo produto que formam. Na verdade, uma longa expansão de seu citoplasma permanece após a dentina ter sido formada. Os odontoblastos formam, por dia, aproximadamente 4 micrômetros de pré-dentina durante o desenvolvimento desse dente. A aposição de dentina, ao contrário daquela do esmalte, ocorre durante toda a vida do dente. Embora os ameloblastos sejam perdidos durante a erupção do dente, o esmalte deixe de ser produzido, a dentina ela continua sendo formada em virtude da retenção desses odontoblastos ao longo das paredes que circundam a polpa do interior do dente. Aqui é 13.2. Aspecto microscópico dos odontoblastos. Aqui as setas. Esse daqui são os odontoblastos, tá? Produzindo a pré-dentina, que seria esse rosinha mais claro aqui, ok? A pré-dentina. E aqui, realmente, a dentina, que foi formada anteriormente, tá?
A maturação da dentina ou a mineralização dessa pré-dentina, que é essa camada aqui, ó, ocorre logo após a aposição. Este processo de maturação se dá em duas fases. Uma fase primária, a maturação primária, e a maturação secundária. Aqui. Fotomicrografia da maturação da dentina, evidenciando os odontoblastos produzindo a pré-dentina, que contém os processos odontoblásticos, são prolongamentos dessa célula, com os ameloblastos situados no lado oposto. A pré-dentina, ela amadurece para formar glóbulos que sofrem mineralização, a fim de se transformarem em dentina do manto. Essa área da dentina é adjacente à junção amelodentinária. Então, a gente tem, ó, formando os glóbulos, ok? Aqui a gente tem os odontoblastos, ok? Aqui a dentina do manto, então esses glóbulos eles vão evoluindo e vão se unindo, ok? E aqui a gente pode ver bem tenuamente os processos odontoblásticos, que são esses prolongamentos, ok? Aqui são os ameloblastos, então aqui já é a parte do esmalte dentário, e aqui a posição de pré-dentina. Então aqui a gente tem a posição de pré-dentina, à medida que a gente vai evoluindo aqui, ó, conformando-se os glóbulos, né, para eles se unirem e formarem a dentina do manto, a dentina propriamente dita. Inicialmente, os cristais de hidroxiapatita formam-se como glóbulos ou calcosferitos nas fibras colágenas da pré-dentina, o que permite a expansão e a fusão durante a fase de mineralização primária. Esse processo é análogo ao que acontece numa pintura em aquarela, na qual o fundo monocromático e úmido recebe gotas de outra tinta que, no aumento da própria circunferência, caminham umas em relação às outras, ainda que a dentina seja um processo tridimensional. Posteriormente, novas áreas de mineralização ocorrem sob a forma de glóbulos na pré-dentina, que está parcialmente mineralizada durante a fase de mineralização secundária. Essas novas áreas de formação de cristais são arranjadas de maneira mais ou menos regular em camadas de cristais iniciais, que se expandem e então fundem-se de forma incompleta. Esse processo é análogo da adição de gotas de tinta em áreas específicas sobre um fundo difuso pintado, mas as cores dessa camada adicional não correm umas em relação às outras, para cobrir a página, porque o papel não está molhado. A fusão incompleta durante a fase de mineralização secundária resulta em diferenças observadas nas características microscópicas da forma cristalina da dentina. As áreas em que há mineralização primária e secundária com completa fusão cristalina, aparecendo claras e arredondadas, em seção de dentina, são consideradas dentina globular. Diferentemente, áreas da dentina em que seções histológicas se apresentam escuras e arqueadas constituem a dentina interglobular. Nessas áreas, ocorreu somente a mineralização primária na pré-dentina, e os glóbulos de dentina não se fundiram por completo. Dessa forma, a dentina interglobular é ligeiramente menos mineralizada do que a dentina globular. A dentina interglobular é especialmente evidente na dentina coronária, próximo da junção amelodentinária, em determinadas anomalias dentais, como a displasia dentinária. Figura 13.4. Ok, aqui. Então, aqui a gente vê a dentina globular e a dentina interglobular. Em A gente tem a seção da frente da dentina globular mineralizada, próximo à periferia da polpa, durante a mineralização primária. Então, o que a gente tem aqui? A dentina, a frente de mineralização globular, ok? São esses daqui arqueados, a pré-dentina, os odontoblastos, que estão formando essa pré-dentina, e a polpa dentária, ok? Dá para ver aqui, ó, a dentina globular. À medida que esses glóbulos vão se expandindo, eles vão se unindo tridimensionalmente, ok? Na B, a gente tem a seção próxima à junção amelodentinária com a dentina globular altamente mineralizada, que é a clara.
e a dentina interglobular pouco mineralizada, que é essa escura, após as fases de mineralização primária e secundária. Então, aqui a gente tem a dentina interglobular, que é essa mais escura, ok? E essa dentina que a gente vê aqui, dessa cor mais esverdeada, que é a dentina globular, ela já é oriunda desses glóbulos, como a gente pode ver aqui, ó. Eram glóbulos, eram esferas que foram se unindo, ok? E aqui a junção amelodentinária e o esmalte dentário. Componentes da dentina madura. No interior da dentina madura são observados determinados componentes, como os túbulos dentinários e o seu conteúdo. Os túbulos dentinários são tubos pequenos e longos que se estendem desde a junção amelo-dentinária, na coroa, ou na junção semento-dentinária, na raiz, até a periferia da polpa. Após a aposição da pré-dentina e sua consequente maturação de dentina, os odontoblastos eles permanecem na polpa, ao longo de sua periferia no interior do dente. Como esmalte, a dentina é avascular e a nutrição dos odontoblastos provém do fluido tissular, que passa através desses túbulos, o qual é originado a partir dos vasos sanguíneos que estão no tecido pulpar. No interior de cada túbulo dentinário encontra-se um espaço que é de tamanho variável, que contém um fluido dentinário, um processo odontoblástico e possivelmente um axônio aferente. Okay? Ou seja, a axônio aferente é uma fibra nervosa que somente vai levar informação de sensibilidade. É provável que o fluido dentinário presente no túbulo seja um líquido tissular que envolva a membrana celular desse odontoblasto desde a polpa dentária. O processo odontoblástico é uma extensão celular longa, localizada no interior do túbulo e presa a maior parte do corpo da célula odontoblasta localizada na polpa. Algumas vezes, em seções do dente realizadas na região da periferia, da dentina próximas à junção amelodentinária e junção semento-dentinária, os processos odontoblásticos no interior dos túbulos não são observados. Essa ausência pode ou não ser um artefato, uma vez que é difícil preservar essas estruturas celulares nos tecidos mineralizados. Estudos sugerem que esses processos ocupam todo o comprimento dos túbulos, desde a junção amelodentinária e a junção semento-dentinária, em direção à polpa. Somente durante os estágios iniciais da odontogênese. Porém, na dentina madura, o processo pode ou não ocupar todo o comprimento do túbulo e se estender ou não até a junção amelodentinária e a junção semento-dentinária. Um axônio sensitivo ou aferente está associado a uma parte do processo odontoblástico em alguns túbulos dentinários. Esse axônio mielinizado pode não se estender muito além do processo e, dessa forma, não ser observado nas proximidades da junção amelodentinária e junção semento-dentinária. Já o corpo do neurônio ele está localizado na polpa dentária, juntamente com o corpo do odontoblasto. Esse axônio está envolvido somente na sensibilidade para a dor, mesmo quando submetido a outros tipos de estímulo também. 13.6. O aspecto microscópico dos componentes dos túbulos dentinários, os quais contêm os processos odontoblásticos, e o fluido dentinário. Então, aqui em cima a gente tem o esmalte, essa linha é a junção amelodentinária, ok? Essa parte mais amarelada é a dentina, e essas linhas que a gente vê aqui são os túbulos dentinários. Então, dentro do túbulo dentinário está o processo odontoblástico, está uma fibra nervosa, o axônio aferente, o fluido tissular também. A direção do túbulo reflete o trajeto do odontoblasto durante a posição da pré-dentina. Existem dois tipos de curvatura estabelecida pela direção dos túbulos dentinários, a primária e a secundária. A curvatura primária, ela reflete todo o curso do túbulo, que se assemelha a uma curva longa em forma de S. A curva secundária é constituída de curvas pequenas e delicadas, presentes na curvatura primária, que refletem as pequenas alterações diárias na direção dos odontoblastos durante a posição. Os túbulos dentinários não são interrompidos pela formação de áreas de dentina interglobular, mas passam ininterruptamente através delas.
Os túbulos podem se ramificar em qualquer ponto ao longo do trajeto, desde a junção amelo-dentinária à junção amelo-cementária até a polpa. Os túbulos dentinários aglomeram-se próximo à polpa devido ao estreitamento dessa região. Aqui nessas duas figuras, curva primária dos túbulos dentinários, então essa curva primária, então seriam longas linhas em forma de curva, em forma de S, não é? E aqui, curva dos túbulos dentinários da dentina, A, curvas primárias, e B, curvas secundárias. Então, aqui são as curvas secundárias, ok? Então, são canalículos menores, tá? Tipos de dentina. A dentina não é um tecido uniforme no dente, difere de acordo com a região. Diferentes tipos de dentina podem ser designados de acordo com suas relações com os túbulos dentinários. A dentina que forma a parede do túbulo dentinário é denominada de dentina peritubular, que é altamente mineralizada após o estágio de maturação da dentina. Aquela que se encontra entre os túbulos é chamada de dentina intertubular, é bastante mineralizada, porém menos que a dentina peritubular. A dentina também ela pode ser classificada por sua relação com a junção amelo-dentinária com a polpa. A dentina do manto é a primeira pré-dentina que se forma e amadurece no interior do dente, e mostra uma diferença na direção de suas fibras colágenas mineralizadas, quando é comparada aos demais tipos de dentina, pois são perpendiculares à junção amelo-dentinária. A dentina do manto também apresenta maior quantidade de dentina peritubular, que é as áreas mais internas da dentina. Por isso, ela exibe altos níveis de mineralização. Profundamente a dentina do manto, há outra que se dispõe ao redor da periferia da polpa, que é a dentina circunpulpar, que compõe um grande volume de dentina de um dente. Esse tipo se forma e amadurece após a dentina do manto. As fibras colágenas da dentina circunpulpar são principalmente paralelas à junção amelo-dentinária, quando comparada àquelas presentes na dentina do manto. A dentina também ela pode ser classificada de acordo com o momento em que é formada no interior. A dentina primária é aquela depositada antes que se complete a formação do forame apical, da raiz. Que se trata da abertura do canal radicular. A dentina primária é caracterizada pelo seu padrão regular dos túbulos dentinários. A dentina secundária, que é formada depois de concluída a formação do forame apical e continua sendo produzida durante toda a vida do dente. A dentina secundária é formada mais lentamente que a dentina primária e é menos mineralizada. A dentina secundária ela ocupa toda a extensão da parede da polpa, sendo formada pela camada de odontoblastos que reveste a interface polpa-dentina. A dentinogênese secundária é notada pelo seu padrão regular de túbulos. Em uma observação microscópica, é possível notar uma linha escura que marca a união entre a dentina primária e a secundária, resultante de uma mudança abrupta no trajeto dos odontoblastos durante o processo de aposição, à medida que a formação do ápice do dente é concluída. Em um tratamento restaurador, determinados medicamentos utilizados durante o preparo cavitário podem promover a formação de dentina secundária e, assim, ajudar a proteger o tecido pulpar, já que a dentina mais externa se perdeu. E a gente tem a dentina terciária também, que é chamada de dentina reparadora ou dentina reacional. Ela é formada rapidamente em resposta a alguma lesão tecidual. Sua formação ocorre imediatamente sobre os túbulos expostos ao longo da parede da polpa. Essas lesões podem ser cáries, preparos cavitários, atrições ou recessões gengivais. Os odontoblastos da região afetada podem permanecer em decorrência da lesão, porém, as células mesenquimais indiferenciáveis da polpa, que são adjacentes, deslocam-se para a região e diferenciam-se em odontoblastos. A dentina terciária tenta vedar a área subjacente à lesão. Por isso o termo dentina reparadora. Em virtude do tempo mais curto, os túbulos de dentina terciária assumem um curso mais irregular do que a dentina secundária. Um tipo de dentina terciária, denominada de dentina esclerosada,
ou de dentina esclerótica, é observada muitas vezes por conta da associação a uma lesão crônica de cárie, e também à medida que o dente envelhece. Nesse tipo de dentina, os processos odontoblásticos morrem e deixam os túbulos dentinários vazios. Os túbulos dentinários cilíndricos são preenchidos e selados por uma substância mineralizada semelhante à da dentina peritubular. Esse tipo de dentina pode estar relacionado ao prolongamento da vitalidade da polpa, por promover a redução da permeabilidade da dentina. Ao exame clínico, a dentina nesse tipo de cárie crônica aparece enegrecida, lisa e brilhante, normalmente observada em dentições mais velhas. Características microscópicas da dentina madura. Quando a dentina madura é examinada no microscópio, determinadas características, como os túbulos dentinários e a maioria dos tipos de dentina, podem ser notados. Entretanto, os processos odontoblásticos no interior dos túbulos são de difícil discernimento por observação no microscópio de luz. Outras características microscópicas também são observadas e serão aqui discutidas. Aqui, a fotomicrografia de cárie de dentina, evidenciando os micro-organismos cariogênicos que penetram nas partes mais profundas da dentina. D. Aqui, cárie, ok? Através de túbulos dentinários. Então, aqui a gente vê os túbulos dentinários e, por conta da maior porosidade da dentina, as bactérias começam a proliferar mais rapidamente na dentina do que no esmalte. Observe que o cemento, ok? O cemento foi invadido pelos micro-organismos cariogênicos do biofilme dental, ou da placa, aqui P, situada sobre a raiz do elemento dentário. Aqui. Possível mecanismo envolvido na teoria hidrodinâmica da hipersensibilidade dentinária, ok? O estímulo dos túbulos dentinários expostos com o uso de água gelada, por exemplo, provoca alterações no fluido dentinário, que são, então, transmitidas para as fibras nervosas, que estão associadas aos corpos dos odontoblastos, localizados na polpa dentária. Ok? Então, isso aqui diz respeito à teoria hidrodinâmica. Por que a pessoa sente sensibilidade quando vai tomar uma água gelada, por exemplo, ou um sorvete muito gelado, ok? Então, a gente tem aqui a dentina exposta, ok? Aqui a gente tem um túbulo dentinário, ok? O túbulo dentinário, tá? E aqui dentro o processo odontoblástico, ok? Esse daqui é a célula, o corpo do odontoblasto, ok? E aqui possível localização da fibra nervosa na entrada do túbulo dentinário, ok? E aí, revestindo todo esse prolongamento odontoblástico, existe o fluido, que é um fluido tissular. Então, o que acontece nessa teoria hidrodinâmica, né? Quando eu tenho alguma coisa gelada aplicada sobre essa superfície exposta, o que acontece com o líquido quando ele é exposto a uma superfície gelada, né? Ele se contrai. E entendo a movimentação desse fluido, ok? Ele estimula essa fibra nervosa. Essa fibra nervosa, por si só, ela só sabe enviar uma mensagem, que é de dor ou não dor. Em estimulando essa fibra nervosa, ela leva essa mensagem para o cérebro do paciente e a pessoa sente dor nessa região, ok? Os tipos de dentina: a dentina peritubular, a dentina intertubular, dentina do manto, primeira dentina formada, dentina circumpulpar, que é formada após a dentina do manto, que vai ter contato direto com a polpa dentária. Em relação ao período de formação, a dentina primária, antes da formação do ápice, dentina secundária, depois da formação do ápice, e a dentina terciária, que é depois da formação do ápice, mas em resposta a uma lesão tecidual. Okay? As linhas de imbricação de von Ebner são linhas incrementais, ou bandas escuras, observadas em uma seção de dentina, que podem ser comparadas aos anéis de crescimento das árvores.
e são similares às linhas incrementais de Hetzius presentes no esmalte, que já foi visto na aula passada. Essas linhas evidenciam a natureza incremental da dentina durante o estágio de aposição, de desenvolvimento do dente, e desenvolve-se mantendo um ângulo reto em relação aos túbulos dentinários. Com incremento diário de 4 micrômetros de dentina pelos odontoblastos, a orientação das fibras depositadas difere ligeiramente. Alterações mais intensas ocorrem a cada 5 dias, originando a cada 20 micrômetros uma linha de imbricação. As linhas de contorno de Owen são um conjunto de linhas de imbricação paralelas entre si, que estão presentes na dentina corada. Essas linhas de imbricação em especial demonstram um distúrbio no metabolismo corporal, que afeta esses odontoblastos, alterando o trabalho envolvido na sua formação. Elas tendem a aparecer em conjunto com uma série de bandas escuras. A linha de contorno mais pronunciada é a linha neonatal, formada em decorrência do trauma do nascimento. Figura 13.14. Outras linhas de contorno podem sugerir quando os dentes sofrem coloração por tetraciclina, em que o antibiótico ingerido via sistêmico, no decorrer do desenvolvimento do dente, incorpora-se quimicamente na estrutura da dentina. Felizmente, a maioria das manchas intrínsecas pode ser claramente clareada pelo processo de branqueamento dentário. 13.14. Aqui. A mais evidente linha de contorno de Owen, a linha neonatal, são essas setas aqui, ó. Então, aqui foi quando se deu o nascimento dessa criança, ok? Assim como outras linhas de contorno paralelas na dentina, então a gente pode ver aqui que tem outras linhas de contorno nessa direção aqui, ok? Camada granular de Thomas, são aqui, ó, observadas na dentina, próxima à junção cemento-dentinária, sobre as camadas de cemento. E aqui, padrão regular das linhas de imbricação de von Ebner, que são linhas totalmente paralelas, transversas aos túbulos dentinários. A seta indica a direção dos túbulos, ok? Vamos voltar lá. A camada granular de Thomas é encontrada com maior frequência na parte periférica da dentina radicular, profundamente ao cemento, bem próximo da junção cemento-dentinária. No entanto, essa área é designada granular em virtude de seu aspecto pontilhado quando observado no microscópio. A causa da alteração dessa região da dentina é desconhecida, podendo estar relacionada a regiões menos mineralizadas da dentina, apresentando um nível aumentado de dentina interglobular, ou com a alça das partes terminais dos túbulos dentinários ramificados, encontrados próximos da junção cemento-dentinária, igual como se verifica na junção amelo-dentinária. O envelhecimento da dentina. A estimativa de idade a partir da dentição constitui um passo importante para traçar um perfil da identidade de uma pessoa falecida. A translucidez da dentina é um dos melhores parâmetros morfo-histológicos utilizados para essa estimativa de idade, não apenas em termos de precisão, mas também simplicidade, juntamente com o uso de softwares e dispositivos digitais. Seção transversal dos túbulos dentinários formados por dentina peritubular. Então, aqui, ó, dentina peritubular, nas setas, ok? Contendo os processos odontoblásticos, são esses pods, ok? Circundado por dentina intertubular. Aqui, em B, o maior detalhe em micrografia eletrônica de transmissão. Aqui, o processo odontoblástico, ok? Dentro da dentina peritubular. Dá para ver a densidade que é diferente dessa dentina com essa daqui. Além disso, com o avançar da idade, o diâmetro dos túbulos dentinários diminui por causa da deposição da dentina peritubular. Esse estreitamento pode estar relacionado à capacidade diminuída da polpa em reagir aos diversos estímulos pertinentes à idade.
E com o envelhecimento, as vias de passagem dos túbulos em direção à polpa não são mais tão amplas como em indivíduos jovens. Sendo assim, os estímulos não são mais transmitidos de forma rápida e de grande quantidade, como antes. Estudos têm demonstrado a obliteração completa desses túbulos envelhecidos com a mineralização dos respectivos processos odontoblásticos. Com o passar dos anos, os odontoblastos também sofrem alterações citoplasmáticas, incluindo uma redução no seu conteúdo de organelas. Aqui na 13.11, a gente vê dois tipos de dentina e a sua relação com o esmalte e a polpa, a dentina do manto e a dentina circunpulpar. Então, aqui na representação do dente, a gente tem o esmalte dentário, ok? A gente tem a dentina de manto, ok? Que é essa primeira formada, ok? Esse aspecto aqui, rosinho, a gente tem a polpa dentária, a dentina circunpulpar também, que é a maior parte da dentina que vai ser formada depois no elemento dentário. Conforme é discutido, a dentina torna-se exposta em decorrência de atrição e de recessão gengival, que podem ou não determinar uma hipersensibilidade dentinária. Em geral, a dentina formada é estável durante toda a vida do dente, exceto aquela reabsorvida ao longo da esfoliação do dente descido. Entretanto, em alguns dentes permanentes, ela pode ser reabsorvida, porém a causa é desconhecida, e pode envolver processos de reabsorção externa ou interna, que, apesar de difícil distinção, podem ser observados em radiografias. E, por outro lado, quando o processo começa na superfície externa da raiz e chega até a dentina através do cimento em direção à polpa, pode-se conferir uma coloração rósea, coroa, ao exame clínico, determinada pelo tecido de granulação que é presente sob o esmalte translúcido. E aí a gente parte para a polpa dentária, realmente. Então, aqui na anatomia do dente, em azul, a gente tem a polpa dentária, ok? E aqui a gente já começa a observar essa anatomia da polpa dentária, né? A gente tem a polpa radicular, que está presente nas raízes, ok? Nos canais radiculares. A gente tem a polpa coronária, que está presente na coroa do elemento dentário. E a gente tem esses prolongamentos em direção ao esmalte, que é chamado de cornos pulpares também, ok? E a gente pode ter esses canais acessórios preenchidos por tecido pulpar também. A polpa dentária é o tecido mais interno do dente e apresenta-se radiolúcida, ou seja, mais escura nas radiografias porque é menos densa do que os tecidos duros. Os tecidos duros do dente são considerados radiopacos, por isso aparecem mais esbranquiçados. A polpa de um dente é um tecido conjuntivo, com todos os componentes desse tecido. Do ponto de vista embriológico, a polpa se forma a partir das células centrais da papila dental. Sendo assim, a polpa tem a mesma origem da dentina, pois ambas derivam da papila do germe dental. Durante a odontogênese, enquanto a dentina se forma ao redor da papila dental, o tecido mais interno ele já é considerado polpa dentária. Uma consideração importante relacionada ao complexo dentina-polpa é que a polpa está envolvida na sustentação, manutenção e formação contínua da dentina, porque a camada profunda de corpos de odontoblastos permanece ao longo da periferia da polpa. Outra função da polpa é a sensorial, uma vez que os corpos celulares associados a axônios aferentes dos túbulos dentinários estão localizados entre os odontoblastos. Quando a dentina ou a polpa é lesionada, a única sensação percebida pelo encéfalo é a dor, sendo que as alterações térmicas, vibratórias e químicas que afetam a dentina ou a polpa também são percebidas como dor. Em virtude de a polpa ser um órgão sensorial, é fundamental que haja uma indução da anestesia local para o controle dessa dor. A polpa também desempenha função nutricional para si própria e para a dentina, que, por não conter suprimento sanguíneo próprio, depende da irrigação da polpa, bem como da presença do fluido tissular. Os nutrientes são obtidos por meio dos túbulos dentinários, que estão conectados aos odontoblastos, presentes ao redor
da parede pulpar. E, por fim, a polpa apresenta uma função protetora, pois está envolvida na formação da dentina secundária, ou mesmo da dentina terciária, que aumenta o volume da dentina que cobre a polpa. Além disso, quando a polpa sofre qualquer lesão que envolve os odontoblastos, o seu mesênquima indiferenciado contém células que se diferenciam em fibroblastos, as quais passam a produzir fibras e substâncias intercelulares, assim como em odontoblastos, que produzem mais dentina, que é a dentina terciária. A polpa também apresenta leucócitos, que são glóbulos brancos de defesa no interior do seu sistema vascular e dos seus tecidos, que deflagram a resposta imunológica e a inflamação para proteger o indivíduo. A anatomia da polpa. A polpa está contida na cavidade pulpar do dente, cujo formato corresponde diretamente à forma geral do elemento dentário, portanto, é específico de dente para dente. O tecido contido da cavidade pulpar pode ser dividido em polpa coronária e polpa radicular. A polpa coronária está localizada na coroa do dente. Pequenas extensões para as cúspides dos dentes posteriores constituem os cornos pulpares, que são particularmente proeminentes na dentição permanente, sobre as cúspides vestibulares dos premolares e as mesiovestibulares dos molares, em dentes descidos. No entanto, os cornos pulpares não são encontrados nos dentes anteriores. Para prevenir a exposição do tecido pulpar, essas regiões devem ser consideradas durante a realização do preparo cavitário. A polpa radicular é a parte da polpa localizada na região da raiz do dente e chamada pelo paciente simplesmente de canal do dente. A polpa radicular estende-se desde a região cervical do dente até o ápice. Essa parte da polpa comunica-se com os ligamentos periodontais, que estão circundantes, por meio de aberturas existentes no cemento. Essas aberturas incluem o forame apical e possíveis canais acessórios também. O forame apical é uma abertura existente no ápice do dente, pelo qual a polpa se comunica com os ligamentos periodontais que circundam, e se houver mais de um forame em uma raiz, o mais largo é denominado forame apical e os outros de forames acessórios. Essa abertura é circundada por camada de cemento e permite a entrada e saída de estruturas como artérias, veias, nervos e vasos linfáticos. Dessa forma, a comunicação entre a polpa e os ligamentos periodontais é possível via forame apical. O forame apical é a última parte do dente a ser formada, o que ocorre após a erupção do dente na cavidade oral. No dente que está em desenvolvimento, o forame é amplo e localizado na região central. Contudo, à medida que o dente amadurece, o seu diâmetro diminui, além de ser deslocado da sua posição. O forame pode estar situado no ápice da raiz, porém, em geral, apresenta-se ligeiramente deslocado no sentido oclusal. Suprimento arterial para os dentes e o periodonto associados. Então, os dentes superiores e posteriores, a artéria alveolar superior posterior, os dentes superiores anteriores, a artéria alveolar superior anterior, que é o ramo infraorbital, e os inferiores através da artéria alveolar inferior. O suprimento nervoso para os dentes do periodonto, ok? Então, aqui a gente tem, relembrando a aula de anatomia da professora, né, o nervo nasopalatino, que vai inervar a região palatina dos dentes anteriores, o nervo alveolar superior médio e alveolar superior posterior, que vão inervar os dentes superiores e posteriores, periodonto da região vestibular correspondente. O nervo palatino maior, né, que vai inervar o periodonto da região palatina posterior, e o nervo alveolar inferior, proveniente do nervo mandibular.
O nervo bucal, então, é o periodonto da região vestibular dos posteriores inferiores, o nervo alveolar superior anterior, os dentes superiores e o periodonto vestibular correspondente, e o nervo lingual, o periodonto da região lingual inferior. Tá? Os canais acessórios também podem estar associados à polpa e são aberturas adicionais, voltados para o ligamento periodontal, como nessa figura aqui. Os canais acessórios podem estar em qualquer região da raiz do elemento dentário. Okay? Eles são chamados ainda de canais laterais, por estarem geralmente nas partes laterais das raízes. Os canais acessórios formam-se durante o desenvolvimento da raiz, quando a bainha epitelial de rértil encontra-se com o vaso sanguíneo. Quando isso ocorre, a estrutura da raiz é formada ao redor desse vaso, constituído então um canal acessório. Os dentes apresentam uma quantidade variável destes canais, que em alguns casos constituem um problema durante a terapia de tratamento de canal, tratamento endodôntico. Nem sempre é possível determinar o número ou a posição desses canais nas radiografias, ao menos que tenham recebido materiais radiopacos com auxílio de instrumentos antes da tomada radiográfica. A reseção gengival pode expor aberturas de canais acessórios, especialmente na região da furca. A região da furca é essa região aqui, entre as raízes. Okay? E causar uma possível propagação de infecção para o interior da polpa, proveniente de cárie ou de doença periodontal. Características macroscópicas da polpa. Por ser um tecido conjuntivo, a polpa apresenta todos os componentes desse tecido, uma substância intercelular, fluido tissular, células, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervos e fibras. Como em todas as formas de tecido conjuntivo, os fibroblastos constituem o maior grupo de células. Os odontoblastos compõem o segundo maior contingente, porém somente seus corpos celulares estão contidos na polpa, ao longo da periferia. Além dos fibroblastos e dos odontoblastos, a polpa contém células mesenquimais indiferenciadas, ou seja, são células troncos da polpa dentária, que podem se diferenciar em qualquer tipo celular. Constituem um valioso recurso para o complexo dentina-polpa, pois podem transformar-se em fibroblastos e odontoblastos, se a população dessas células estiver reduzida após uma lesão. A polpa também possui leucócitos, que são glóbulos brancos, de suprimento vascular em seus tecidos. No entanto, as taxas dessas células são geralmente baixas, a menos que tenham sido estimulados por processos inflamatórios ou reação imune. Os eritrócitos, que são células vermelhas, são encontradas no extenso suprimento vascular. E as fibras presentes na polpa são principalmente fibras colágenas e algumas fibras reticulares, não havendo fibras elásticas. Além do suprimento sanguíneo, que é profuso, a polpa apresenta vasos linfáticos. Dois tipos de fibras nervosas estão associadas à polpa. São fibras mielínicas e as fibras amielínicas. As fibras nervosas mielínicas são axônios de neurônios aferentes ou sensitivos, localizados nos túbulos dentinários da polpa. Os corpos celulares das fibras nervosas associadas estão localizados entre os corpos de odontoblastos, na camada odontoblástica da polpa. As fibras amielínicas, por sua vez, estão ligadas aos vasos sanguíneos. Os cálculos pulpares ou dentículos, algumas vezes, estão presentes na polpa. Podem ser massas mineralizadas de dentina contendo túbulos e processos odontoblásticos, ou uma estrutura amorfa, como se fosse um cálculo falso. Os cálculos podem apresentar-se livres ou fixados à dentina, na interface desta com a polpa. Esses cálculos são formados durante o desenvolvimento do dente ou também com o envelhecimento e podem ser decorrentes de microestruturas, microtraumas.
Então, os cálculos podem apresentar-se livres ou fixados à dentina, na interface desta com a polpa. Esses cálculos são formados durante o desenvolvimento do dente ou também podem aparecer conforme o envelhecimento da pessoa. São muito comuns e podem preencher a maior parte da cavidade pulpar, sendo identificados em radiografias como massas radiopacas. Representam um problema semelhante somente durante a terapia endodôntica. Zonas microscópicas da polpa. 4 zonas são evidentes quando a polpa é analisada com aspecto microscópico: a zona odontoblástica, a zona acelular, a zona rica em células e a zona central. Então, aqui, só para a gente saber microscopicamente como é que se diferencia, aqui a dentina, ok? Então, a gente tem aqui a zona odontoblástica, ok? A zona do tecido pulpar, profundamente a dentina. Observa que a seta aponta para a zona central da polpa, ok? Então, para cá está o centro da polpa. Então, a gente tem a zona odontoblástica, a zona acelular e a zona que é rica em células, ok? A primeira zona, que é justaposta à dentina, é chamada de zona odontoblástica, que compõe a periferia da polpa, que é constituída de corpos de odontoblastos, cujos prolongamentos estão localizados no interior dos túbulos da dentina adjacente. Ela é capaz de formar dentina secundária ou terciária internamente à periferia da polpa. Quando isso ocorre, os odontoblastos realinham-se no lado pulpar da dentina recém-formada. Nessa camada de axônios aferentes provenientes dos túbulos dentinários estão entre os corpos dos odontoblastos. A zona seguinte mais próxima ao odontoblástica é a denominada zona acelular, que de forma alguma ela é vazia. Ela foi assim denominada porque aparentemente ser virtualmente livre de células, mas isso é constatado apenas quando observado sob pequenos aumentos, que na verdade esta zona consiste em uma menor quantidade de células quando comparada à zona odontoblástica, mas não é inteiramente livre de células. Os plexos capilar e o nervoso também estão localizados nessa zona. As dentinas secundárias ou terciárias não são formadas inicialmente nessa zona, porém a dentina recém-formada pode invadir essa região. A próxima zona sob acelular, a partir da dentina, é a zona rica em células, que, pelo nome indica, apresenta uma maior quantidade de células quando comparada com a zona acelular. E a última zona, que é a zona central, que corresponde ao tecido mais profundo, no centro da cavidade pulpar, que é constituído por diversas células e um extenso sistema vascular, além de ser muito semelhante à zona rica em células, exceto pela localização. Características com essas zonas microscópicas da polpa, ok? E o envelhecimento e a polpa. Com o avançar da idade, os córneos pulpares sofrem retração e ocorre na polpa uma diminuição dessa substância, de água e de células, à medida que aumenta a quantidade de fibras colágenas no seu interior. Esse decréscimo de células é particularmente evidente na redução do número de células mesenquimais indiferenciadas. Dessa forma, a polpa se torna mais fibrosa com o tempo, o que produz a sua capacidade de regeneração. Além disso, toda a cavidade pulpar pode diminuir em virtude da deposição de dentina secundária ou da dentina terciária, determinando uma retração da polpa. A falta de sensibilidade associada a dentes mais velhos ocorre em razão da retração desses córneos pulpares, em razão da fibrose pulpar e da deposição de dentina, possivelmente a todas essas alterações relacionadas à idade. Muitas vezes, o tratamento restaurador de condições mais velhas pode incrivelmente ser realizado sem anestesia local. Com o passar do tempo, o forame apical pode tornar-se obliterado pela deposição de cimento, levando ao bloqueio dos vasos sanguíneos que nutrem os tecidos dentais. Isso pode resultar em congestão vascular e, em seguida, necrose pulpar e a morte do dente. Então, por hoje é isso, pessoal.